porque não vai dizer que emissora grande de TV, banqueiro grande, empreiteiro corrupto, que esse pessoal quer virar Venezuela. Então, também existem grupos de interesse no Brasil que estão olhando, estão tensos e pensando, será que não foi longe demais? Será que isso vai começar a custar caro demais para a gente? Será que não temos que entregar uma ou outra cabeça na bandeja para voltar a uma normalidade? Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Surge a primeira resposta oficial contra a denúncia da PGR. É isso mesmo. A defesa do coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto foi a primeira a se manifestar no Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, recebeu a resposta da equipe jurídica do militar. Na manifestação, a defesa do coronel alegou que ele não tinha intenção de participar de um golpe e que suas declarações eram apenas desabafos, feitos em ambiente privado sem representar ameaças reais à ordem pública. Os advogados também classificaram suas atitudes como bravatas e defenderam que a desconfiança em relação à segurança das urnas eletrônicas era uma preocupação compartilhada por milhões de brasileiros. Segundo a defesa, essa inquietação teria sido alimentada tanto pela mídia em busca de exclusividade quanto por informações de fontes questionáveis. A equipe jurídica ressaltou que o coronel não usava suas redes sociais para compartilhar conteúdos políticos, fazia parte de apenas 2 grupos do WhatsApp e não costumava discutir política com amigos. E Eduardo Bolsonaro publica meme de Moraes: "O Estado sou eu". Ministro pode autorizar a apreensão do passaporte do deputado federal. Eduardo Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais uma montagem onde o ministro Alexandre de Moraes é retratado como o rei Luís XIV, com cabelos e vestimenta típica da França do século 17 e 18. Na legenda, o parlamentar escreveu a famosa frase do monarca, "L'état c'est moi", que quer dizer "o Estado sou eu". A publicação é uma resposta ao pedido do ministro de acionar a Procuradoria-Geral da República para analisar o pedido de apreensão do passaporte do deputado. Quanto mais Moraes dobra a aposta, mais rápido se aproxima sua queda. E aí, deputado, pergunta aqui a Paula se o Trump vai dar ao senhor um passaporte americano. Podia dar logo a cidadania americana também. Pessoal, isso daí, na verdade, nunca nem cogitei, né? Estou me deparando agora com essa pergunta, é porque existe essa possibilidade, né? O presidente dos Estados Unidos ele tem o poder para dar o passaporte americano para qualquer pessoa, né? Isso daí em virtude de facilitar as burocracias de entrada no país. Eu não pedi isso a ninguém do governo, né? Nunca passou pela minha cabeça. Então a resposta aí para ela é negativa. E também não tô pensando nisso nesse momento, não. Eu acho, de fato, que a maior probabilidade é que realmente o meu passaporte seja apreendido e esteja ocorrendo aí um jogo combinado, onde os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro, manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz: "Olha, aceita aí, só para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo", e aí a Procuradoria-Geral da República fala que sim, eles tomam o passaporte e depois fazem a pressão para me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, nesse jogo ensaiado, eu acho que ninguém ficaria surpreso se o Alexandre de Moraes tomasse o meu passaporte, né? E isso daí, com certeza, serviria também para eles me monitorarem, para se lá na frente for decretada uma prisão preventiva ou alguma medida mais radical contra mim, deles terem sucesso nessa investida também. Então a gente está lutando contra uma ditadura. Eu acho que isso daí está bem claro para todo mundo. A gente está percorrendo o Vale da Morte. Se a gente vai vencer ou não, eu não sei. Mas eu só sei que eu quero estar do lado certo da força. Isso aí. E o senhor disse agora tem um pretexto claro, que é essa disputa desse cargo e a importância que o senhor relatou aqui, até para questões de soberania nacional do Brasil. Mas eu quero lembrar que naquele vazamento lá dos jagunços alexandrinos, já constava assim
eu quero o Eduardo Bolsonaro. Né? Quer dizer, é que nem a Revista Oeste. Que nem a Revista Oeste, né? Eu quero a Revista Oeste. Usa a criatividade. Eles já tinham definido o senhor como alvo, faltava encontrar alguma coisa, né? Que nem o Beria fazia. Isso daí é o Beria, que era o grande investigador dos tempos do Stalin, né? Dê-me homem que eu vou te dar o crime. E isso daí foi muito bem lembrado, Constantino, que levanta mais uma vez a imparcialidade do Alexandre de Moraes. Olha só o perfil da pessoa que está me julgando. E outra coisa, quando ele foi indagado sobre essas matérias da Folha de São Paulo, né, do jornalista Glenn Greenwald, que teve acesso às conversas de WhatsApp do entorno do Moraes, ele apenas disse que não, estou seguindo a lei. E pronto, acabou. É um absurdo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo sabe que isso daí não é seguir a lei. Então isso daí só vai reforçando para que o Alexandre de Moraes sofra sanções da chamada Lei Magnitsky. E eu digo ainda, um dos principais aliados, uma das pessoas que melhor nos recebem dentro do Congresso americano é o deputado Chris Smith, que está lá desde os anos 80, tá? Antes de eu nascer, o Chris Smith já era deputado federal dos Estados Unidos, e ele foi o grande articulador, o grande líder na expansão da Lei Magnitsky em 2016. E quem toma as sanções da Lei Magnitsky, ele tem os seus bens congelados, perde o visto e não pode utilizar empresas americanas. As empresas americanas recebem uma ordem. Ele entra numa espécie de lista negra, né, DNS, onde as empresas americanas recebem uma ordem que não podem contratar e nem se relacionar com essa pessoa. Eu vou falando isso por quê? Porque se você quiser comprar uma blusinha da Shein, essa operação internacional envolvendo seu cartão de crédito Visa ou Mastercard, para liquidar, para executar essa transação, isso vai em algum momento passar pelos supercomputadores da Visa ou da Mastercard que estão nos Estados Unidos. Ou seja, nem comprar uma blusinha da Shein o Alexandre de Moraes vai conseguir. E todas as pessoas que se relacionam com ele, que contratam com ele, ou de alguma maneira são próximas dele, acabam ficando sujeitas a exatas mesmas sanções. É por isso que ele disse que não está tão preocupado para a imprensa, né, de perder o visto americano, que ele gosta até mais da Europa, mas pode ter certeza, ali ele estava acusando o golpe. Ele está muito preocupado, talvez até careca de preocupado com relação a essa lei Magnitsky e as sanções OFAC. O sujeito vira um pária global, sai fora do sistema SWIFT todo de bancos. Um ostracismo da era moderna. É um ostracismo da era moderna. Vai ter que se contentar em visitar Caracas e Havana e olha lá. Eu ia comentar que, é claro que nós não queremos que o seu passaporte seja confiscado, mas se isso acontecer, eu acho que é um golaço para a gente, né? É aquela história, né? Não perturbe o seu inimigo quando ele estiver cometendo erros, porque isso vai ser um baita erro. Mas vai ser um baita erro se isso acontecer e se o senhor não puder sair do Brasil. E como se você não tendo passaporte, tendo que ficar no Brasil, como se isso fosse parar as informações sobre o Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que se eles realmente seguirem esse caminho, deputado, eu acho que vai ser a cereja do bolo, exatamente mostrando tudo que nós estamos falando, o trabalho que vocês têm feito. Em algumas semanas, né? Há algumas semanas, Donald Trump, num discurso no CPEC, diz: meu amigo Eduardo Bolsonaro, manda um abraço para o seu pai, família maravilhosa, e 2 semanas depois o passaporte do senhor é confiscado, sendo que o seu pai não estava lá porque teve o passaporte confiscado. Muita gente está falando que antes de melhorar vai piorar um pouco. E se for esse piorar, eu acho que eles vão simplesmente colocar a digital em tudo que nós estamos denunciando esses anos todos. É verdade, mas não vamos torcer por isso não, Ana. Assim, cada um vai ter sempre a sua... Não está torcendo não. Cada um vai ter sua decisão pessoal. Se eles fizerem um tiro no pé de bazuca, concordo. Mas assim, não há nada de demérito. Não há demérito se o deputado optar por fazer resistência daqui. Não há demérito. Nós 3 estamos aqui e podemos falar coisas que às vezes no Brasil é mais arriscado. Então, combater uma ditadura se faz de várias frentes possíveis, várias frentes de batalha. Não há demérito se o deputado optar por ficar aqui com a gente, lutando e denunciando o que está acontecendo.
Eu compreendi Gigi, o que a Ana falou. eu não estou torcendo para confiscar o passaporte dele, não, mas se por acaso isso acontecer, eu acho que eles vão dar um tiro de bazuca no pé, eles vão simplesmente chancelar, colocar ali para o mundo exatamente em preto no branco o que nós estamos denunciando esse tempo todo. Porque, Eduardo, eu não tive a oportunidade de falar com você em Washington, na posse do Trump, mas acho que a pergunta que eu mais ouvi de todas as pessoas que eu tenho acesso no Senado, articuladores do Partido Republicano, era: por favor, me explique por que o presidente Bolsonaro não está aqui. É verdade que o passaporte dele foi confiscado? Essa era uma das perguntas que eu mais ouvia. E aí agora, além do passaporte do presidente Bolsonaro confiscado, confiscaram o do filho, que é um congressman no Brasil. Vai cair como uma bomba isso aqui. Eu concordo com a Ana. Não fiquei achando que está torcendo para a minha perda do passaporte, não. O Constantino também não falou isso. Mas a análise é perfeita, né? Fica cada vez mais claro o que está acontecendo. O grande perigo é que isso daí também pode ser uma virada de chave, onde o Brasil realmente vai venezuelizar. Então, o regime vai ficar tão confortável para fazer o que bem entender que não vai mais se preocupar com sanções ou algo, qualquer tipo de medida vindo do exterior. E isso daí vai empurrar o Brasil ainda mais para o lado da China, e o Brasil vai cada vez mais se parecer com a Venezuela. O que eu tenho dito é que ainda há tempo de salvar o Brasil. O Brasil é um câncer que precisa de uma quimioterapia. Mas, se ultrapassado determinado estágio, né, e o país acabar realmente sendo consolidado esse sistema, retirando o Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas, da eleição de 2026, dando em 2026 uma continuidade a um governo de esquerda, esse sistema ele se consolida. E aí vai ser aquele processo de Venezuela. Primeiro saem os perseguidos políticos, que estão saindo agora, nesse momento, depois saem as pessoas que têm mais condição financeira e conseguem enxergar o buraco que o país está se metendo, e por último, fica a classe média e as classes mais baixas que não têm condição de sair do país, sofrendo, né, com a fome, tendo que matar cachorro e gato na rua para comer. Agora, eu acho que os Estados Unidos não vai permitir que isso aí aconteça, né? Pelo menos não sem luta. O Trump não vai querer colocar no currículo dele que o segundo maior país da região, a quinta maior democracia do mundo, quinta maior não, né? A terceira maior democracia do mundo, quinto maior país do mundo em termos de território, né? 20% da água doce do mundo, Amazônia, enfim, todas as grandiosidades do nosso país, ele não vai querer botar no currículo dele que esse país virou a chave e, de fato, hoje em dia é uma Venezuela. Então, o meu trabalho aqui... Então, meu trabalho aqui ele tem realmente dado muita dor de cabeça por conta dessa abertura de portas, que no passado, vocês bem disseram, era chacota, mas hoje em dia, graças a Deus, todo mundo está vendo que dá resultado. Lacombe, vamos fazer um programa um pouco diferente hoje, que esse bate-papo tá bom e domingo de carnaval. Eu fico aqui com o Binha, a gente vai tirando algumas coisas. O ponto que o deputado trouxe é fundamental, do Trump não querer rifar o Brasil para o eixo do mal, para a China de uma vez, mas não acho que seja só o Trump, não, que não queira isso. Aí há uma diferença do Brasil para a Venezuela, que existem grupos de interesse no Brasil que, por muitos motivos, quiseram que o amor vencesse, quiseram o Brasil de volta, quiseram rifar o Bolsonaro e a seriedade do Paulo Guedes, da equipe e de um governo sem corrupção, mas estão preocupados, porque não vai dizer que emissora grande de TV, banqueiro grande, empreiteiro corrupto, que esse pessoal quer virar a Venezuela. Então, também existem grupos de interesse no Brasil que estão olhando, estão tensos e pensando, será que não foi longe demais? Será que isso vai começar a custar caro demais para a gente? Será que não temos que entregar uma ou outra cabeça na bandeja para voltar a uma normalidade? Então, eu conto muito com isso também. Eu conto com os corruptos brasileiros que estão vendo o diabo de perto. O Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida que vai triplicar a aposta toda semana. Ele está muito investido nos golpes que ele deu, na corrupção que ele deixou como rastro. Agora, e a turma da Globo? E os banqueiros? Eles querem isso mesmo? Eles vão bancar o Alexandre de Moraes transformar o Brasil na Venezuela junto com o Lula para começar a ter sanção no país todo? Eu acho que é um custo muito alto. Então, eu acho que, de novo, eles vão descobrir que tem, como dizem a expressão aqui nos Estados Unidos, another thing coming, né? O Fafo, né?
o Fafo, né? Então, F around e vão descobrir que o buraco é mais embaixo. E Consta, a ideia... interessante... Diga, Não, rapidamente, interessante o Consta falar nisso, porque outros dois nomes que eu escuto bastante aqui, essa semana que passou, eu ouvi bastante os dois que eu comentei aqui, Gonê e Fábio Shor. Inclusive, quando eu mandei um artigo, a mensagem de texto que eu recebi é Who is Fábio Shor? Please tell me more about him. Quem é Fábio Shor? E, por favor, conte-me mais sobre ele. Foi uma mensagem de texto, assim, simples que eu recebi, e eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. Mas outros dois nomes que eu já ouvi aqui com uma certa frequência também foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Esses dois nomes também correm muito aqui. Então, em algum momento, a sensação que a gente chegar no Gilmar e chegar em Lisboa, cai tudo, cai a República. Pois é, a sensação é que, sabe quando você joga veneno de barata ali e elas todas começam a se debater e sai e entra? Então, a sensação é que eu acho que Brasília começou a entender que são várias frentes aqui nos Estados Unidos. É a Magnitsky, é a lei dos sensores, sem sensores na nossa costa, é a ação do Donald Trump e do Rumble contra Alexandre de Moraes. São várias frentes, não é uma coisa só acontecendo. E ainda tem também, que eu ouvi aqui, já essa semana passada eu ouvi de novo, mas venho ouvindo. Uma pecinha que é mais antiga, é do ano passado, mas que vai cair de novo no quebra-cabeça de agora, é aquele relatório de 541 páginas do Twitter Files Brasil, que está na Câmara. Esse relatório eles vão tirar da gaveta de novo e vão colocar na mesa para montar esse quebra-cabeça. E a Isadora, eu até me lembro o nome dela, uma espectadora, entrou lá e falou: olha, eu fico muito envergonhada de ter os Estados Unidos tomando as rédeas e fazendo o papel que deveria ter sido feito pelo Senado Federal, né? Mas como o Senado Federal não fez o que deveria, nem com o Rodrigo Pacheco e nem com o Davi Alcolumbre, então o senhor acha que dá para ter essa vergonha? Poxa, que pena que foi os Estados Unidos que tomaram a frente e que estão tentando fazer alguma coisa, ou diante da omissão, da passividade e até da cumplicidade do Senado Federal em relação ao STF, não tinha outro jeito? Eu acho que não tinha outro jeito, né? O Brasil já está se consolidando numa ditadura, e o próprio professor Olavo de Carvalho lembrava, né, que numa ditadura você não tem meios, muitas das vezes, meios de reação estando dentro da jurisdição da ditadura. É por isso que é tão importante você estar fora. Eu tenho certeza que vocês, por exemplo, que estão falando nos Estados Unidos, estão muito mais protegidos contra uma covardia do que os brasileiros que estão morando lá e sabem que, se fizerem de repente um pix para uma pessoa, a depender de como isso ocorra, pode acabar na mão do Alexandre de Moraes, decretando a prisão, perdendo o passaporte e etc. Então eu dou graças a Deus que os Estados Unidos têm dado atenção para esse caso do Brasil, né? Não é um caso qualquer, é sobre liberdade de expressão. Aqui nos Estados Unidos, os pais fundadores da América, né, eles falam inclusive que esses são direitos dados por Deus, né? God and given rights. Eles não falam que, não, aqui no Brasil às vezes as pessoas têm, não, o Alexandre de Moraes está me dando o direito de sair da minha cidade, está me dando o direito ao passaporte. Não. O direito de ir e vir, o direito de falar, são direitos que Deus deu às pessoas, muito antes, né, de existir qualquer instituição que seja. E os Estados Unidos já mandou o recado. J.D. Vance, naquele discurso que ele fez recentemente na Alemanha, ele fala exatamente disso, fala, olha, ou nós estamos lutando pelos mesmos valores, ou se vocês têm valores diferentes, nós não estaremos no mesmo flanco de batalha. Isso daí foi um recado, basicamente, não só para os europeus, mas para todo mundo, para dizer, olha, viramos a página dessa censura. E as relações Brasil e Estados Unidos, elas têm raízes históricas. Um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência, né, aconteceu a nossa independência em 1822, e os Estados Unidos reconheceram em 1824, quase junto ali com a Argentina, a nossa independência. A primeira embaixada que nós abrimos foi em 1905, foi nos Estados Unidos, em Washington, D.C., né, e Joaquim Nabuco foi ser nosso embaixador lá. A primeira viagem internacional de um líder
né, de um chefe de Estado brasileiro foi em Dom Pedro II, que foi para os Estados Unidos. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial junto com os americanos para lutar por liberdade. Então existem laços históricos que foram perdidos apenas na última administração Biden, que começou a utilizar dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council, para fazer doutrinação de imprensa, para dar para Felipe Neto, para tentar ensinar juízes, né, a como censurar, ou a imprensa quando ficar calada para fazer a espiral do silêncio e tentar colar uma narrativa deles. Então foi só esse último períodozinho que aconteceu esse tipo de ruptura. Então, o que o Trump está fazendo é resgatar as saudáveis relações entre Brasil e Estados Unidos, é resgatar, né, os valores de liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade religiosa e todas as demais liberdades que estão na primeira emenda dos Estados Unidos. E eu finalizo dizendo, né, que aqui os americanos, depois deles fazerem a Constituição, eles fizeram alguns ajustes nas chamadas emendas, através das emendas, e a primeira emenda foi garantindo esses direitos, né? O que é importante aqui para que a gente nunca mais volte a ser subjugado por uma potência como a potência britânica naquele momento, a qual os Estados Unidos era colônia. Então eles garantiram esses direitos e a segunda emenda veio para certificar que esses direitos não seriam violados. E aí vem o acesso a armas de fogo, inclusive para formar grupos armados e derrubar ditaduras, sejam elas, né, de fora dos Estados Unidos ou de dentro do próprio solo americano. E esse modelo tem se mostrado muito exitoso, né? Desde o final do século XVIII, os Estados Unidos vêm tendo eleições periódicas, enquanto que o Brasil, a cada 20, 30, 40 anos, talvez, a gente tem uma ruptura no nosso sistema de governo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.